Boa noite. Então, vou retomar aqui a apresentação da Monja Kinzen. Ela aceitou, então, prontamente o nosso convite. Nos conhecemos apenas via online, né? E é uma alegria recebê-la aqui para conversar um pouquinho sobre o Zazen e a psicanálise. A monja, ela é discípula do mestre Saikawa. Ela foi ordenada, se eu errar, por favor, depois você me fala, em parece 2016, né? Ela tem o treinamento dela ligado ao templo de Bushinji, né? Começou a frequentar yoga desde nova, né? Desde 16 anos. Frequentou muitos grupos budistas, conheceu o mestre Tokuda em Belo Horizonte, mas à época não conseguiu se dedicar, né? Porque já trabalhava no hospital psiquiátrico e profissionalmente iniciando aí uma carreira além da maternidade. Ela retomou a prática com o monge Napoleão em Belo Horizonte em 2008 e também praticou no templo Bushinji, onde conheceu o mestre dela, o Saikai Orochi. Em 2019 estava com a programação de ir ao Japão, mas não foi possível. E depois veio a pandemia, né? Ela tem um Zendô, né, fundado em 2017, Horenhan, e sempre viaja bastante, né, entre o Brasil e a Itália, leva a prática, né, em todos os locais. Em Belo Horizonte, ela estende a prática em hospitais e clínicas psiquiátricas. E a Sangha recolhe também alimentos que são encaminhados à instituição Madre Teresa de Calcutá, que acolhe população de rua. Então, é mais ou menos um pouquinho da história e da caminhada da monja Kinzen. E passo a palavra para a monja, por favor. Olha, boa noite a todos. Eu não consegui entrar, Patrícia, pelo computador, não sei o que está dando, mas acho que vai dar para a gente fazer por aqui. Se tiver algum problema, minha voz está boa? Imagem? Sim, tá. Tá. O link não deu certo, aquele que eu te mandei? Não deu, tá assim, clique em abrir Zoom Meet e ou então iniciar a reunião, não sai daí, não tem o link também. Eu posso te mandar novamente. Vai que estranho. Tá. Vou tentar novamente te enviar. Vou dar uma pausa aqui na. Vamos ver se vai. Bom, então, primeiro eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa ter recebido esse convite de vocês, né? Até quando você que formalizou o convite, Patrícia, eu pensei, puxa, mas o que eu tenho, né, para contribuir aí? Mas vou tentar trazer esses caquinhos que eu fui juntando ao longo da minha vida, né? E eu espero trazer alguns pontos de reflexão. E eu sou psicanalista, né? Eu vim da psicologia, sou psicanalista, fiz formação psicanalítica, né? E estudo, como curiosa mesmo, né, neurociência desde 2002. Eu estudo todos os estados alterados de consciência. E a meditação seria considerado um desses estados, né? Eu estudo hipnose, imaginação, sonho noturno e meditação. Então, é daí que eu vou trazer um pouco de reflexão, né? Eu fiz uma colinha aqui, eu detesto ficar olhando o que eu vou falar, é tão bom a gente ficar livre, né? Mas acontece que o livre a gente pode dispersar demais. Eu já sou um pouco mosaica mesmo, mas forçosamente teria que ser hoje, porque vou estar fazendo esse diálogo, né? Psicanálise, neurociência,
a prática do zazen, que foi o que eu, né, sugeri. Mas queria agradecer muito a Sangha, né, Mahamuni, a vocês todos, né, a monja Patrícia, monge Berti, monge Edu, né, inclusive já publicamente dizer da minha gratidão de poder participar dos cursos do professor Joaquim, que realmente o que ele traz de reflexão, né, de possibilidades da gente ter uma compreensão mais profunda, né, e eu não estou podendo participar como deveria, né, mas com o carinho de vocês. Eu entrando atrasada, vendo a aula gravada, né, eu estou podendo estar presente, pelo menos esse semestre foi isso. Mas, então, está dando para ver aqui, né? Eu vou tentar fazer um diálogo com psicanálise e neurociência desse estado meditativo e um pouco sobre a prática do zazen. Eu vou falar aqui o que eu mais, assim, o resumo, né, do que eu vou discorrer, né, e tentar construir com vocês. O cérebro, depois eu vou explicar melhor, essa parte central do cérebro é chamado de sistema límbico, onde estão as emoções. Essa parte, ela é chamada a parte mais cortical, aqui é subcórtex, aqui uma parte cortical, neocortical. O estímulo deve passar, ele vai passar sempre por essa região, e ele deve chegar nessas áreas mais nobres, em termos de evolução do cérebro, para ser reprocessado, distribuído, organizado. Nós podemos sentar, pegar nossa almofadinha de zapo, né? Nossa almofada zapo, e sentar com ela no sistema límbico, em especial na amígdala cerebral, né? E podemos, se nós permanecermos ali, né, na prática, né, no cultivo da prática, nós podemos chegar com o nosso zapo aqui na região pré-frontal, na região frontal do cérebro. E eu quero mostrar um pouco como que esse percurso acontece, né? O deslocamento do nosso zapo, né? Ao longo do momento que nós vamos fazer a prática. Eu poderia... Existem milhões de pontos de encontro, né? Não, aqui não deu certo, não. Eu vou tirar aqui. Existem muitos pontos de encontro, de diálogo da psicanálise com o Zen budismo, né? Mas eu vou escolher somente o ponto da prática do zazen. Por quê? Porque quando nós vamos praticar, nós temos um ponto que vamos chamar ele assim de inimigo nosso, no primeiro momento da prática, que é uma mente muito sensorial. Então, se eu ficar com a mente muito sensorial, eu vou ficar presa com meu zapo nessa região límbica. E eu vou mostrar como que isso acontece. Tá? E muitas pessoas têm dificuldade de voltar à prática. Outros, quando começam a fazer o zazen, ficam muito desconcertados, ficam muito incomodados. Muitas pessoas não voltam, né? Porque esse primeiro momento é um momento assim, é como se nós fôssemos imaginar a gente numa praia, até a gente fazer o grande mergulho no mar, né? Existe uma fase de comparação, uma fase de desconforto, uma fase de muitos pensamentos, muitas emoções, né? Mas se nós continuarmos fazendo a prática, né, nós vamos atingir algum lugar que é a realização, né, do Shinjin Datsura, né, que é a ideia, né, de derrubar, deixar cair corpo e mente. Né? Bem, eu
Eu, às vezes, fico pensando assim, se nós colocássemos hoje numa mesa para dialogar o pai da psicanálise, Freud, com todo o desenvolvimento da psicanálise até hoje, né? Com o contexto do Freud, se colocássemos o mestre Dogen aqui agora, em 2021, colocássemos todos os achados das neurociências, né? Principalmente com o avanço tecnológico, hoje nós temos muitos exames de imagem, como o PET scan, ressonância magnética, eletroencefalograma, né? Que vão falar da parte do funcionamento, como que o cérebro está funcionando, quando nós estamos frequentando alguns estados de mente. Fique imaginando se nós colocássemos todos eles dialogando aqui agora. Eu até fico, às vezes, pensando, né, quando o professor Joaquim coloca a questão assim, como é que seria tudo isso no Brasil, né, nos tempos de hoje, porque nos tempos do Freud, nos tempos do mestre Dogen, imagina, né, muito anterior, não existia psicologia, não existia psicanálise, não existia ressonância magnética, né? Não existia nada. Então, como que esses estudos podem ser vistos hoje? É um pouco disso que eu quero trazer. Eu acredito que eu devo falar uma meia hora, tá? E depois espero que vocês mantenham a atenção, né, como conseguirem, porque já sei que vocês estão no final de um sextinho, né? Mas eu acho que é o tempo que eu vou tentar trazer essas reflexões. E depois eu fico aqui disponível para a gente trocar ideias, né, sobre tudo isso. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a teoria da mente. A teoria da mente, nós teríamos tantas teorias quanto os habitantes do planeta. Ou seja, cada um de nós tem sua própria teoria da mente. É um tema complexo, mas eu vou tentar trazer aqui uma exemplificação minha. Queria que cada um de vocês, a partir de então, começasse a pensar sobre a teoria da mente de vocês. Depois nós vamos pensar como que é, provavelmente, a teoria da mente do mestre Dogen, teoria da mente do Freud, né? Então, isso são temas importantes, se nós quisermos dialogar em 2021. Né? Bem, teoria da mente, tema complexo, mas eu vou tentar exemplificar com algo meu. Eu escolhi um modo de funcionar, né? As minhas escolhas, elas têm muito a ver com quase que um noticiário, digamos assim, né? Eu vou noticiando o que é saúde, o que é doença, né? Eu vou noticiando os caminhos da saúde, os caminhos de sair do sofrimento, os caminhos, né, que também levam ao sofrimento. Tem até uma música muito interessante de um cantor, né, um compositor italiano, Zucchero, e ele tem uma música que é Per colpa di chi? A culpa é de quem? Então, a música começa assim, é à noite, cheio de galinha, assim, parece numa fazenda, galinha e curral, e aparece um homem falando assim, extraordinária, il mundo è ammalato, Ofélia, il mundo è ammalato, e per colpa de chi. Então, é um homem que aparece nesse cenário, dizendo assim, Ofélia, o mundo está doente, Ofélia, il mundo è ammalato. E a culpa é de quem? De quem? Eu acho que essa música ela exemplifica um pouquinho da teoria da minha mente. Né? Eu quase me sinto um noticiário muitas vezes, né? Porque eu trabalho muito com prevenção em saúde mental.
Então, como que eu cheguei a essa teoria? Então, isso é uma coisa que nós vamos vasculhar, cada um vai vasculhar a sua própria história. Olha como que alguns episódios da minha história me levam a esse detalhe na teoria da minha mente. Eu perdi 2 irmãos na minha primeira infância. Quer dizer, o Dharma, a morte, começou a bater na minha porta muito cedo. Meus pais se separaram, minha mãe teve uma depressão grave que levou ao suicídio, né? Então, a impermanência, a morte, tudo isso, né? Essa realidade batendo fortemente, né? Desde nova, foi me trazendo para o tema da impermanência, para o tema do sofrimento, não é? E o que fazer, Ofélia? Vamos sair do sofrimento, o que nós podemos? O mundo está doente, né? Então, a teoria da mente, ela é importante. Por quê? Porque a teoria da mente, ela fica alojada, vamos dizer assim, pelo menos a estrutura da teoria da mente, ela fica alojada nesse sistema límbico. E muitas vezes isso nos prende de pegar determinados caminhos, de fazer uma prática do zazen, dificulta. Eu vou mostrar isso, tá? Só estou querendo situar por que eu estou falando da teoria da mente. E essa teoria, ela pode manter a mente muito sensorial. Por exemplo, algumas pessoas, elas não conseguem amadurecer enquanto relação com o mundo. A sensorialidade da mente é uma mente que fica muito presa às sensações. Isso é chato, isso é ruim, isso aqui dói. Quando a gente senta para fazer uma prática, por mais que nós tenhamos, né, todo o modo, né, de sentar com a coluna, respiração, né, mas tem um desconforto. A mente sensorial, muito sensorial, ela não aceita desconforto. Ela tem dificuldade com desconforto, com a frustração, com o desconforto. E isso está muito ligado à forma como a teoria da mente daquela pessoa foi construída. Essa sensorialidade, ela dificulta a entrada na realidade, a tomada de consciência de um indivíduo, quando a mente fica muito sensorial. A sensorialidade ela é importante, que é a forma como a gente vai perceber o mundo, né? Mas o excesso de sensorialidade é um desenvolvimento precário da mente daquele indivíduo. E ele fica preso com o zarfo dele aqui, que eu vou continuar mostrando. Até aqui, mais ou menos, eu não vou poder conversar com todos, mas pelo menos alguém me dá um feedback sobre a importância dessa teoria da mente aqui. Bem, mas se eu for rapidamente pensar na teoria da mente do Freud e na teoria da mente do mestre Dogen, eu vou ver algumas coisas em comum, né? A questão do sofrimento, a questão da causa do sofrimento e a questão do aliviar, do extinguir o sofrimento. Tanto Freud quanto o mestre Dogen, eles criaram um caminho para que a gente possa lidar com o sofrimento e extinguir o sofrimento. E o caminho para ambos é o autoconhecimento. Então, se eu deito no divã, se eu sento no zarfo, são metodologias diferentes, com Freud com a teoria dele e toda a psicanálise, até a psicanálise mais atual, né? Mas é sempre ligada à questão do sofrimento.
e de aliviar esse sofrimento, extinguir esse sofrimento, né? E a matéria-prima da psicanálise e do Zen, elas estão ligadas à tomada de consciência, a entrar na realidade, a tomada de consciência, né? Então, até aqui, o mestre Dogen, Freud, a teoria da mente deles, né, é uma teoria que vai se cruzando, elas vão se tocando, com todas as diferenças de época, as diferenças de vida, teorias da mente diversas, né? O Freud, ele vai buscar a maior liberdade possível, uma mente livre. Por isso que o método do Freud é associação livre, né? É você deitar no divã e ficar livre. Eu acho que quando a gente senta nos ar, né, que a gente vai praticar o shikantaza, praticar, né, para a gente realizar, né, o shinji datsura, é que nós estamos procurando a maior liberdade, a maior expansão, a maior percepção da realidade, né? A gente vai passar de um lugar finito para um lugar mais infinito, mais amplo. E eu acho que isso tudo tem a ver com o método dos dois, né? Bom, então nós temos que pensar que a teoria da mente ela vai ficar alojada aqui, tá? E esperamos que a gente consiga levar nossos alvos e ampliar, ressignificar, adquirir uma nova teoria, né? A gente vai renovando a teoria da mente. Bom, agora eu vou explicar um pouco, passar aqui muito rapidamente, de uma maneira quase banal, né? Em algumas regiões aqui do cérebro. O cérebro, ele funciona como um sistema. Nada funciona separado de nada. Eu vou só separar para eu chamar a atenção para alguns aspectos aqui. Essa parte aqui, central do cérebro, é chamada de sistema límbico. É onde são produzidas as emoções, né? Aqui tem várias estruturas, como hipocampo, hipotálamo, tálamo, né? Amígdala cerebral. É um sistema. O hipocampo, ele é responsável ele talvez seja assim, o maior banco de memória que a gente tem no cérebro. Tem memória espalhada no cérebro, né? As memórias vão migrando, né? Mas o banco de memória do cérebro é o hipocampo. Ali, que quando entra qualquer estímulo que venha de dentro de nós ou venha de fora do mundo, ele vai ter que passar por esse sistema emocional. E o hipocampo, ele vai selecionar as memórias de longo prazo, de curto prazo, vai manter as memórias assim por algum tempo, 20 dias, 30, por ali 30 dias, até um pouquinho mais, vai manter as memórias aqui para depois mandar essas memórias, se elas forem importantes, para a memória de longo prazo, né? Quem quiser entender um pouquinho disso, aquele filme Divertidamente, foi feito por neurocientistas, né? Ele é bem legal, que vai mostrando, né, como que as emoções, né, vão fazendo parte, memórias de longo prazo, de curto prazo. Isso tudo é processado aqui. As emoções, elas não é que elas são processadas, elas são fabricadas aqui. Elas devem ser processadas na parte mais nobre, na parte que vai ter, né, uma outra visão, vai processar essas emoções com uma outra visão. Mas vamos lá devagar. Esse sistema aqui tem uma estrutura pequenininha que chama amígdala cerebral. Essa amígdala, quando nós tentamos para começarmos a prática do zazen, ela fica muito ativada, né? E vamos então assim conhecer um pouco, né? Conhecer um pouco essa amígdala.
o que eu vou falar dela. O Siddhartha Ribeiro, né, que é nosso grande estudioso do sonho noturno, né, do Rio Grande do Norte, ele fala o seguinte, que a amígdala é o metro quadrado mais caro do cérebro. Porque essa área ela é a área mais conectada com todo o cérebro. E ela é uma área onde ela vai estar muito... Ela é responsável pela resposta emocional, ela é a sentinela das emoções. É como se ela fosse assim, o porteiro do cérebro. Vamos imaginar quando a gente vai entrar num prédio, por exemplo, a gente tem que passar ali na portaria e mostrar um documento. O porteiro é o sujeito mais conectado com o prédio inteiro, ele tem um interfone, não é? Para saber quem pode entrar, quem não pode entrar, tem que mostrar um documento. A amígdala, ela tem uma função de nos proteger. Proteger por quê? A função do cérebro é nos manter vivos e bem. E, para isso, ele tem todo um processamento, mas a missão do cérebro é só essa. Ele vai fazer tudo para nos manter vivos e bem. E aí a amígdala, ela fica ali na portaria, vamos dizer assim, né? Ela, todo esse sistema emocional, vendo os estímulos que estão chegando, né? E procurando ver o que vai fazer com essas emoções. Vamos imaginar que o porteirinho do cérebro tem uma listinha negra dos traumas, dos lugares de sofrimento da vida de um ser humano. Quando entra um estímulo que é ameaçador, e ele está lá com a listinha, ele faz o quê? Barra aquele estímulo. A amígdala, ela conhece dois comportamentos. É uma estrutura que os animais têm. Um cachorro, por exemplo, ele funciona como ataque ou fuga. Quando entra um estímulo, ou ele ataca, ou ele se adequa, ou ele ataca, se for defender, ou vai fugir daquele estímulo. A amígdala, ela não conhece muitos comportamentos mais elaborados. Ela está aqui para defender. Agora, ela é a sede da ansiedade, ela é a sede do medo, e ela está envolvida com a memória, né? Ela está envolvida com a memória de traumas, inclusive. De traumas, de situações dolorosas, né? Nós temos memória intrauterina sensorial, né? Tudo isso está alojado aqui nesse sistema límbico, né? Então, o que acontece é que se meus arcos ficar aqui nessa região, vocês imaginam a quantidade de coisa que passa no momento que eu estou ali na prática do zazen, se eu não conseguir tirar meus arcos daqui, né? Muitas pessoas ficam ali em debates, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um sexim, né? Eu frequento o Buxindi, né? Então, toda semana, praticamente, eu vou para São Paulo. Eu tinha consultório em São Paulo também, né? Tem aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, até a pandemia, né? E sentou para fazer um cestinho comigo uma pessoa completamente inquieta. Ela mexia, ela respirava, ela tossia, ela balançava, né? Quem conhece o Xindi, né? Qualquer movimento que se faz ali faz um pouco de barulho, né? E quando deu o primeiro, né? A primeiro quinquim, que eu fui ao banheiro, ela foi e falou: ai, me desculpa, eu não estou deixando, né, ninguém, né? Estou fazendo muito barulho. Era a amígdala dela, hiperativada. Né? Eu acho que é importante que a gente entenda, quando a gente está ali na prática, conosco, com as pessoas que estão conosco, né? A gente vê essa amígdala hiperativada ali no início do zazen, né? E principalmente quando se vai fazer, né, um sextim, que a pessoa sabe que ela vai ficar mais dias, ou um zazenkai, né?
essa pessoa ela ficou incomodada. E hoje uma grande amiga, uma pessoa que tem, né, dá uma ajuda muito grande lá no Buxindi, né, uma praticante, né, que viaja longamente. Né? Então, é muito interessante ver como que a permanência e daí a importância do Sextim. Né? Eu acho que o Sextim ele é, né, um momento assim, iluminado para todos nós. Né? Mas essa prática de mais dias, de mais horas, né, ela vai ajudando a gente a assentar essa situação aqui. Bom, a sensorialidade da mente é isso. Sabe, essa converseiro mental que a gente, né, senta para usar. Assim, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar em outro lugar, estou de frente com uma parede, está doendo aqui, tem que pagar uma conta amanhã. Isso tudo é uma sensorialidade da mente, quase que uma defesa, né, da amígdala cerebral. Esse momento, a amígdala está em hiperatividade. Bem, aqui tem uma estrutura que chama giro simulado. Não precisa ninguém guardar o nome, eu só estou querendo mostrar que tudo isso está implicado no momento que a gente está fazendo a prática. Né? O giro simulado, ele já percebe o conflito, ele tem um pouquinho mais de consciência, né? E ele tem um papel também assim ele está muito ligado, inclusive. Não, deixa eu pular isso aqui, senão eu vou entrar em outras coisas, vai complicar. Mas o giro simulado, ele leva as informações, ele vai ajudar nesse processo de levar a informação dessa parte do cérebro para as áreas mais nobres. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês em foto. Isso aqui. A parte frontal do nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal, a parte do lobo frontal, e o córtex pré-frontal um córtex que está aqui, né? Bem aqui perto da fronte. O córtex pré-frontal é a última estrutura a amadurecer no cérebro. É a estrutura que vai demorar mais a passar pelo processo de mielinização. Né? A mielina ela é uma substância que vai dar velocidade à informação no cérebro. Então, o córtex pré-frontal ele começa a amadurecer por volta de 5, 6 anos de idade e acaba o seu amadurecimento depois dos 20 anos, 25, 26, 27 anos. Com uma tolerância aí de até 30 anos de idade, espera-se que esse córtex pré-frontal esteja amadurecido. A amígdala ela tem uma conexão direta com o córtex pré-frontal. São amiguinhos de mãos dadas. Eles dois são responsáveis por processar as emoções. Aqui embaixo, a emoção é processada muito com a sensorialidade da mente. Aqui, a emoção é processada mais com um controle inibitório. Então, se meu zaco chegar aqui, eu vou ter um controle um pouco mais inibitório, né? Eu vou tomar essa área pré-frontal, que vai demorar mais a amadurecer, e que está envolvido a questão do amadurecimento do córtex pré-frontal, está ligada à educação das crianças. Né? Isso tudo tem a ver com a teoria da mente. Né? Drogas, elas afetam muito o amadurecimento do córtex pré-frontal, né? E doenças também, né? Vão dificultar. Eu tenho que pegar os afos e toda a emoção daqui e passar para a emoção de cá. Porque aqui o estímulo vai ser reavaliado, vai ser... aqui a emoção vai ser literalmente processada, né? Ele vai coordenar a parte de emoção, né? Então, é muito importante que o estímulo saia daqui e chegue no córtex pré-frontal. Quando o estímulo fica preso aqui,
A gente chama isso sequestro da amígdala. Quem quiser ler, Daniel Goleman, né, que vai trazer esse conceito, quer dizer, o estímulo entra e ele fica sequestrado aqui. E o indivíduo eleva a ansiedade, né, e ele vai ter muito mais dificuldade de entrar, né, de entrar mar adentro no seu processo de autoconhecimento. Porque ele fica sequestrado nas situações de desconforto. Por exemplo, eu estou aqui em frente a um divã, eu fiquei aqui porque é o Molden mais perto, né? Eu tenho um paciente que ele demora em torno de 10 minutos para se alojar no divã. Ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele encolhe, ele estica, ele abraça as pernas. Quer dizer, ele não consegue achar conforto rapidamente. As pessoas que têm uma sensorialidade muito acentuada, que o estímulo é sequestrado pela amígdala, elas ficam num grau de ansiedade muito grande. E a amígdala, ela está ligada à agressividade. Então, os movimentos motores, tudo fica mais... Não há um processo de relaxamento, de entrega do corpo àquele processo. Como atingir o Shindin Datsura se eu estou com o corpo tenso, mente, né, em alta velocidade, né? Bem, então, aqui, o pré-frontal, junto com a amígdala, os dois, eles vão regular a emoção, né? E isso é uma trilha. É como se a gente pegasse, né, uma mata e fôssemos fazer uma trilha. Se eu conseguir fazer a trilha com meus olhos, eu vou conseguir desfrutar dos estados, né, mais profundos, meditativos. Porque durante a meditação, se eu permaneço e viajo, a amígdala vai baixar a sua atividade, vai diminuir a atividade da amígdala. Portanto, a parte da sensorialidade da mente também baixa. Tá? Bom, já eu vou mostrar alguma coisa um pouco mais interessante aqui, já não falta muito para acabar, já estou acabando. Existe todo um ambiente fisiológico propício nesses estados todos alterados de consciência. O sono REM, quando a gente senta para fazer o zazen, a gente pode ser acometido por uma sonolência, né? Por um processo imaginativo, por divagação, né? Isso tudo se assemelha ao sono REM. REM é o sono do movimento rápido dos olhos. E é um sono, é chamado de sono paradoxal, porque aqui acontecem muitos sonhos no sono REM, né? Se nós pegarmos o traçado do cérebro, é interessante a dessa, o sono REM. Eu não vou falar disso aqui, mas quando nós estamos em estado de ondas beta, né, de vigília, é assim, ó, o traçado eletroencefalográfico, né, do eletroencefalograma. São baixa amplitude e alta frequência. Quando a gente está dormindo, sonhando, e no sono REM, tem sonho fora do sono REM. Mas o sono REM, o traçado é igualzinho. Se você pega, praticamente, é difícil, se você pegar 2 eletroencefalogramas, saber se essa pessoa estava acordada, em vigília, ou se ela estava dormindo, porque ela estava no sono REM. E quando nós sentamos para praticar o zazen, pode acontecer uma sonolência entrar nesse estado fisiológico também, né? Mas eu não vou falar de sonho aqui, né? Posso falar um dia, ou se a gente quiser ficar, mas eu sei que a gente tem o nosso tempo. Nós sentamos na postura da prática, nós vamos ter uma atonia, uma diminuição de atonia muscular, né? Nós não vamos ter atonia, porque isso aconteceria no sonho.
Mas no momento que a gente senta, nós vamos ficar parados. Então, todo o ambiente fisiológico do cérebro ele vai mudar. Áreas diferentes do cérebro serão recrutadas. Né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês agora. Está dando para ver bem aí? Ou mais ou menos? Está dando para ver. Tá? As figuras, né? Essas figuras. Eu queria ter preparado essa apresentação, mas a pessoa que faz isso para mim teve Covid e a vida está de cabeça para baixo. Então, eu pedi, mas, enfim, mas se tiver dando para ver um pouco aí, nós aqui vamos falar da diversidade de experiências contemplativas. E aqui vai falar da meditação budista. Eu vou tirar o óculos de perto e não enxergo. Nós temos meditação com atenção focada. Nós temos meditação com atenção plena, que é o mindfulness, né, por exemplo. Nós temos meditação de compaixão e bondade. Então, meditação, nós temos vários tipos de meditação. Nós fazemos aqui, a nossa prática é a meditação do Zazen, né? Mas, mais ou menos, todas as práticas, as experiências contemplativas, elas passariam por esse processo aqui. Toda essa explicação que eu dei até agora foi para chegar melhor nessa figura aqui. Tá? Então, aqui, no primeiro momento, nós temos a parte da divagação. Então, é aquela que nós sentamos nos arcos, né? E a nossa amígdala está lá, né? Nossa querida amígdala com a sensorialidade dela. E aqui o indivíduo ele começa a assistir o movimento turbulento da mente dele. Olha a quantidade de áreas aqui que estão sendo recrutadas. E aqui a amígdala está lá, né? A todo vapor. A gente sentar, a gente ajeita o corpo, a gente pensa em alguma coisa, dói, enfim. E aqui, os pensamentos e as sensações são todas muito percebidas, por isso que aqui é uma mente sensorial, é uma mente, o primeiro momento é um momento de divagação, o indivíduo está divagando. E é interessante, só a título mesmo de curiosidade, existem, né, vários achados mostrando que a mente que divaga não é uma mente mais feliz. Chama mind wandering. Quem quiser ler a respeito, né, tem muitos trabalhos, né, isso é tudo muito publicado. Aqueles indivíduos que ficam, né, divagando, parece que estão com preguiça, não fazem nada, eles são os mais acometidos pelas depressões, pelas ansiedades, né? Contrariamente do que a gente olha uma pessoa toda, né, divagando no mundo, né, das ilusões, a gente pensa que esse indivíduo é mais feliz, mas a ciência mostra, né, tem achados, não é que a ciência mostra, a ciência tem achados de que essa mente mind wandering é uma mente infeliz. Se nós continuamos com o nosso Zafo aqui, pensa quantas pessoas que nós conhecemos que o Zafo fica aqui durante o Zazen quase todo. Ou tempos com o Zazen aqui, com a prática aqui, na mente que divaga. E olha a quantidade, uma mente que recruta tanta gente, o cérebro trabalha demais. Né? Então, e aqui, gente, lá na amígdala cerebral, é que fica o chamado inconsciente. Né? Então, a divagação, ela vai trazendo o material inconsciente, ela vai trazendo a teoria da mente, a mente fica sensorial. Nesse primeiro momento, é uma mente que divaga. Se permanecermos, nós vamos encontrar aqui uma consciência distraída.
É interessante esse segundo momento da prática, das práticas contemplativas, que nós vamos ver aqui que a ínsula ela começou a ficar mais ativada, que ela não estava ativada a ínsula. E a ínsula, ela vai fazer um controle, né? Ela vai fazer uma regulação visceral e sensitiva, né? A ínsula que não estava participando, a ínsula que passa a participar. E passa a participar também o giro simulado, né? Ou seja, é aquele momento, né? É interessante esse momento na prática do zazen, que a consciência começa a acontecer. Aqui tá uma macacada falando, né? Como eles brincam, né? Mas aqui, né? Com participação da ínsula, né? E do giro singulado, o que vai acontecer é que há uma consciência distraída. Então, aqui, o indivíduo toma consciência que ele está desatento, mas ele já começou uma parte de consciência a entrar aqui. Olha só a área cerebral sendo ativada. Aqui a ínsula está, mas não é essa parte aqui, que aqui é a parte anterior da ínsula. Aqui é na parte posterior da ínsula. Olha, mudando, as áreas cerebrais recrutadas são diferentes, né? Se permanecermos em nossos arcos, for fazendo o processo, olha que interessante aqui, que aqui a gente começa a fazer uma reorientação de consciência. E a gente fazer a prática do zazen, como a gente não fecha os olhos, né, eles ficam sempre cerrados, né, nós estamos buscando a consciência. Freud buscava a consciência, Mestre Dogen a consciência. Talvez, se fosse meditar com os olhos fechados, tem todos os benefícios, né? Mas são outras áreas aqui, as áreas vão mudando, né? Aqui, o que vai acontecer aqui que o lobo parietal e o córtex pré-frontal, lembra que eu disse que é a parte que vai coordenar, processar as emoções, que vai ter uma área uma área de mais consciência. A gente chamaria ela na psicanálise de superego. Ego e superego, eles estariam aqui, nessa região mais pré-frontal. Se eu sair do zafo daqui, começar a ter consciência da minha desatenção, se eu reoriento, né, a minha consciência através de uma respiração, né, através de um chamado, né, eu vou passar para o último processo, né, que é sustentando o foco, né? Aqui é a reorientação da atenção. Veja qual a área que ficou saliente. Foi o córtex pré-frontal. Ou seja, aquela bagunça da amígdala, aquela bagunça inicial, ela foi se rearranjando e o córtex pré-frontal, ele está ligado, ele ajuda a desprender a atenção da distração. A gente poderia dizer que ele ajuda a desapegar, que é um processo importante na prática. A gente aprender a desapegar, né? Então, essa área, né, do pré-frontal, veja como é diferente o nosso zafo rodando no cérebro. A teoria da mente aqui, ela vai ser vista sob um prisma, e se ela for vista daqui, nós estamos dando uma chance para a teoria da mente, a sensorialidade da mente, ser vivenciada e superada, né? Ela ser ressignificada. Então, o pré-frontal está ativo, a amígdala ela vai ser menos ativada, o indivíduo ele vai ter mais autonomia no sentir e no agir. Bem, falta muito pouquinho, gente, mas pouquinho mesmo. Eu acredito que 5 minutinhos menos eu acabo. Então, a prática,
né, as experiências contemplativas, a prática da meditação e do zazen vai melhorar, porque vai diminuir a atividade da amígdala, vai melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro. Olha aqui como que o fluxo sanguíneo aqui está mais tranquilo. E daí os benefícios para hipertensão, por exemplo, para os graus elevados de ansiedade. Meditar não vai resolver problema de trauma, não vai resolver problemas mais graves, porque não é por aí que você vai resolver, mas vai ajudar a manter uma consciência de si muito maior, né? Então, vai regular o fluxo sanguíneo, vai melhorar toda a química dos neurotransmissores. Uma célula comunica com a outra por neurotransmissores, substâncias, né? Você já imaginou a confusão de neurotransmissores aqui ao converser? Olha a calma que esse cérebro começa a trabalhar, né? Vai melhorar o foco atencional. Pesquisas com meditadores que têm mais de 10 mil horas de meditação. Nós temos um monte, por exemplo, Mathieu Ricard, né? Que temos Dalai Lama, né? Que são pessoas ligadas à neurociência e à meditação. O cérebro de meditadores de mais de 10 mil horas, o que acontece é que é um cérebro mais focado, porque é um cérebro mais tranquilo. Como que eu vou ter foco nessa confusão? Olha o cérebro mais focado. Tem um teste que é muito interessante, chama Stroop. Vocês encontram ele na internet. Stroop. Encontra pedacinhos do Stroop. É interessante a beça, porque você põe um indivíduo na máquina de ressonância magnética e aplica o Stroop. O Stroop é um teste que ele te dá dois estímulos contraditórios, né? Por exemplo, vem uma coisa escrita em vermelho e é azul. Te dá dois estímulos contraditórios e se você não tiver uma mente, um cérebro mais focado, você vai errando. E assim, são dados muitos estímulos, cento e tantos estímulos, e você está lá na máquina de ressonância e é difícil acertar. Depois vocês entram lá e vejam pedacinhos do Stroop. É muito bacana. E, por exemplo, experimentos que são feitos levam pessoas para retiro de 12 dias, 15 dias, né, de retiro, fazendo, em média, 8 horas de prática de meditação, e depois voltam essas pessoas para fazer o Stroop de novo na máquina de ressonância. E o cérebro já responde com mais foco. Né? Então, uma das coisas que a prática acontece não é que a gente pratica para isso, embora algumas pessoas vão fazer suas práticas por isso, né? Para ter esses benefícios fisiológicos, né? Na área de saúde, isso é usado, né? Os hospitais usam, né? O mundo inteiro usa meditação, ou mindfulness, né? Como método para abrandar, para ter mais foco. Pensa a quantidade de tempo que nós perdemos saindo do foco. Então, a meditação, o praticante de meditação, ele vai ter muito mais foco, ele vai ter uma percepção mais aguçada, ele dá um tiro mais certeiro. E isso é porque o cérebro vai entendendo assim, né? Ele vai devagar menos. Tem uma rede no cérebro que chama rede neural de modo padrão, que chama Default Mode Network. Essa rede ela vai fazer a divagação. Quem vai praticando vai diminuindo, reduzindo a atividade dessa rede de divagação. E isso é importante porque quem divaga é mais ansioso, quem divaga tem hiperatividade, déficit de atenção, quem divaga tem mais lapsos de memória. Quando você pratica, essa rede, Default Mode, né, Network, essa rede, ela vai reduzir. Olha ela reduzindo.
né? E isso tem um benefício para a saúde maravilhoso, né? Óbvio. Vai ter mais controle dos estados emocionais, e se isso está acontecendo, vamos que o indivíduo levou o zaço dele e rodou o zaço dele, né? O que vai acontecer é que ele vai ter muito mais condições de explorar a mente dele, de explorar a qualidade da mente dele, e entrar nesses estados que, para nós que somos, né, praticamos o zazen, o zen budismo, né, vai facilitar a realização do Shinji, né, da Tsura. Né? Aqui é impossível acontecer isso. Né? E com a mente, com a natureza da mente, você vai perceber melhor a si mesma, a natureza de sua mente, é uma oportunidade para rever a teoria da mente, aquela lá do início da nossa vida, que fica lá na amígdala cerebral, fica registrada lá no sistema límbico, né? Alguém está perguntando se devaneio é sinônimo de vagação? Sim, é a mesma coisa. Tá? Aqui, sim, pode ter... quando você está divagando, você está num processo de devaneio, mas a gente pode pegar essas palavras e explorar mais um pouco. Mas, assim, no primeiro momento, é tudo a mesma coisa. Agora, o cérebro vai respondendo, né, de maneiras variadas. Então, o que vai acontecer é que aqui há uma bagunça. Mas quando eu estou nesse nível, né, que seria, aqui ele está chamando de sustentando o foco, né, você vai integrar muito mais áreas cerebrais diferentes, e essa integração dessas áreas vai unificar as informações. Então, a gente vai ter uma possibilidade de ressignificar a nossa história, a nossa vida, as nossas emoções, né? Então, eu queria, era isso, né? Assim, eu acabei aqui, nós podemos começar sentando, né? Voltando aqui onde eu estava no início, né? Com o Zarco aqui e parar com ele aqui. E isso é um benefício grande. E nós precisamos, então, de enfrentar essa sensorialidade da mente. Bom, gente, era isso que eu queria trazer um pouquinho sobre a prática do zazen. Né? Espero ter, né, elucidado um pouquinho qual o processo, o que está acontecendo. Quer dizer, se centrasse mestre Dogen, Freud, né, e a neurociência, provavelmente eles estariam dialogando a respeito da consciência, que a neurociência também, ela estuda a consciência. Né? O foco dela é você ter consciência. E ter consciência traz uma vida mais centrada, mais focada, com mais possibilidades de você perceber, sentir, nomear e processar. A parte de processamento, ela vai acontecendo mais nessas áreas nobres. Tá? Bem, gente, era esse o meu recado. Alguém escreveu alguma coisa aqui, mas eu sou meio ruim de ler e ver. Bom, já posso ler para a senhora, né, para você. E a pergunta é do monge Madi Damian, ele é psicólogo também, me parece. E ele está perguntando aqui se... Bem, são várias perguntas. Existe uma localização cerebral do inconsciente ou que designa apenas uma metáfora? Então, inconsciente é um construto, né? Inconsciente, a gente chamaria ela de memória não declarativa. Nós temos uma memória declarativa, uma memória que não está declarada. Essa memória que não está declarada é o que a gente chamaria de inconsciente. Agora, dentro de uma construção de aparelho psíquico do Freud, e até agradeço a sua pergunta, que dá a oportunidade de eu trazer isso, o que é o ego, né, para o Zen? O que é o ego, né, dentro da psicologia? O que é o ego do Freud? Né? A gente tem que guardar essas diferenças aí. O Freud, ele construiu uma forma
da gente processar o nosso psiquismo. Ele construiu 2 modelos de aparelho psíquico. O primeiro modelo, a primeira tópica freudiana, era inconsciente, pré-consciente, consciente. O material deveria estar aqui no inconsciente, vai passar por um processo da pré-consciência para chegar à consciência. Isso é um processo dinâmico. Na segunda tópica, ele já foi lá para id, ego e superego, ou id, eu, supereu. Né? Bem, não vamos falar disso, né? Porque não é o caso. Né? Cada uma é uma tópica, mas elas se entrelaçam. Né? Então, o inconsciente ela é uma construção para dizer daquilo que eu não tenho acesso. E o que é muito legal é que nós sabemos que a maior parte da nossa vida é inconsciente. Né? Aqui tem muitos trabalhos, né? E por isso a consciência ela é um foco de estudo hoje. Né? Como que vai ficar consciente se a maior parte da minha vida é inconsciente? Das minhas escolhas, né? O reflexo desse inconsciente ele é muito grande. Agora, o ego do Freud é um ego dentro de uma dinâmica do aparelho psíquico, não é o ego do mestre Dogen, por exemplo, nem do budismo, nem do zen budismo. Né? É um ego diferente. Né? Então, esse ego aqui ele é um ego responsável por um bom funcionamento do aparelho psíquico. Por quê? O superego é um anjo da guarda que me avisa. Né? O id, se nós quisermos, não é uma localização cerebral. Né? O id está mais voltado para esse sistema límbico. A amígdala, por exemplo, simbolicamente, poderia significar o nosso id, os nossos impulsos, né? As nossas sensorialidades, o que não está declarado. Né? E o superego, a gente poderia, né, simbolicamente, dizer que seria o córtex pré-frontal. O estímulo deve ser corticalizado. Né? Quando eu estou lá com meus arcos, né, lutando ali, né, comigo mesmo, obviamente, né, eu estou levando o estímulo para ser simbolizado, corticalizado. Isso que em psicanálise a gente fala, o fulano não está vomitando no mundo, evacuando no mundo. Né? Ele está processando, ele tem um aparelho psíquico capaz de simbolizar e levar para áreas nobres. Né? Essa que é a parte que simboliza. Agora, nós não teríamos localização disso, são apenas construtos teóricos. Né? Nós temos memória declarativa e não declarativa. Aí, Patrícia, olha se eu respondi com ele, porque eu não sei fazer nada, perguntar. Sim, ele teria que escrever aqui, mas ele ainda pediu... Bem, tem mais uma pergunta dele. Obrigado, ele agradeceu. Como posso entender a perspectiva de Yogacarya da consciência somente a partir desta localização cerebral? Então, eu não saberia te responder porque me faltam conhecimentos adequados para poder te dar essa resposta. Mas o que eu posso dizer é que nada é de localização cerebral. Eu funciono inteiro. Né? Aqui eu fiz um recorte do cérebro, né? Para mostrar a parte emocional e as dificuldades da prática do zazen. Agora, eu não sou localização cerebral. O cérebro é o órgão mais importante, mas eu não sou o cérebro. Então, eu sou muito mais que um cérebro. Né? O cérebro está funcionando e é um órgão dentro do meu corpo. Que ele está em sintonia com todos os outros órgãos e que tem aqui toda uma parte subjetiva, né? Que não é o cérebro. Né? Então, não podemos ficar ligados à ciência, não. Eu estou dizendo que nós temos que dialogar, né, com todas essas significações, inclusive a teoria da mente, por isso que eu comecei por ela. A teoria da mente ela é a minha história. E como que essa história funciona no meu cérebro, como essa história funciona na hora que eu sento para fazer a prática do zazen. É importante, sabe, assim, isso me ajuda muito,
Porque eu tenho aqui também, né? Não só tenho miçanga, tenho, né? Frequento o Buxindi, né? E dou instrução e ajudo, né? Em algumas coisas lá, né? É interessante porque a gente vai vendo como que é uma luta sentar naqueles arcos, né? Tem dias que lá no Buxindi é um lugar que tem uma frequência muito grande, né? Tem dias que está muito cheio, né? Está tudo lotado, né? Não tem nenhuma vaguinha, né? A gente vai passando ali, vai percebendo como é uma luta a gente fazer esse processo de autoconhecimento, esse processo de estar conosco, né? Eu até nem sei se existe essa denominação, mas quase que a gente entra num processo de eufobia, né? Uma fobia, um medo de ficar com a gente próprio, né? Então, é importante a gente saber que tem uma luta acontecendo ali, que tem a infância sendo atualizada, a sensorialidade da mente, né? Esse córtex, né? Todo, né? Pré-frontal, tentando tomar a direção do carro, né? E a amígdala dirigindo o carro, né? Mas eu não sou estrutura cerebral. Também não sei se eu respondi, né? Deixa eu ver, o fato de atualmente estarmos mais expostos. Lê aí para mim, Patrícia. Eu vou ler para você. Bem, você começou essa pergunta e depois eu retorno para. Que tem uma pergunta da Magna, e depois eu passo para a Raquel, que está com a mãozinha levantada. Então, o fato de atualmente estarmos mais expostos à sensorialidade significa que é mais difícil a meditação hoje do que nos tempos de Dogen, por exemplo? É a pergunta do Mariano. Então, Mariana, eu quero já agradecer a todos que estão me perguntando, né? Porque é um treino para eu tentar organizar também essas informações, né? Mas eu acredito que em qualquer época a sensorialidade da mente existia, só que eram com valores diferentes. Agora, hoje, nós temos um excesso de estímulo, né? Então, eu acho que os desafios a convidar a não ficar no desconforto são muito grandes. Imagino que deva ser, talvez, mais difícil fazer mesmo a prática hoje, né? Por exemplo, se a gente está num retiro, né, a gente tem todo um ambiente mais propício. Vocês que fizeram o treinamento, né, no Japão, que ficaram em templos, né, pensa que não é que não tenha sensorialidade, né, e que não tenha, que não está pulsando também, mas o ambiente interage com o cérebro, né? Aliás, o cérebro interage, ele vive no ambiente o tempo inteiro, né? Os estímulos vão ter que ser processados ali. Então, eu imagino que sim, mas não saberia te dar uma resposta assim muito precisa a respeito disso, né? É só uma ideia que tenho que sim. Tá certo. Eu vou passar então agora para a Magna. Boa noite a todos. Engraçado sobre os tipos de mente. Percebo uma mente narrativa e lógica, essa mais fácil de acalmar, e outra repetitiva. Só fica repetindo uma música ou algo nada a ver. Essa é um pouco mais difícil, brota do nada. Aparece no zazen ou quando vou fazer uma tarefa que não tem que ficar pensando, que tento ficar com atenção. Então, a amígdala cerebral, ela adora a repetição. Você sabe que é uma das maiores impedidores da nossa mudança, é a amígdala. Por quê? Ela vai habituando a trabalhar menos. Pensa o porteirinho do prédio, como que ele vai acostumando a entrar aquele estímulo. Então, a amígdala, ela está muito ligada a hábito, mesmo que esse hábito seja um sofrimento para a gente. Mas é um sofrimento, mas eu já sei. Então, ela acomoda, né? E essa repetição é sequestro de amígdala. Essa repetição de música.
Agora, o estímulo está sequestrado ali, mas não quer dizer que ele vai permanecer sequestrado ali, né? Se você permanecer, né? E há uma possibilidade de outras conexões serem feitas. É muito interessante a gente pensar hoje na ideia de que temos plasticidade neural, né? Ou neurogênese, né? Por exemplo, o cérebro, a gente poderia dizer assim, imagina a Mata Amazônica. Nós nascemos com aquele mundo de neurônios, né? E a ação do ambiente, e aí eu estou falando dos cuidadores, né, desse bebê, de todo o ambiente, vai interferindo nos caminhos que o cérebro vai fazer. Ele vai fazendo trilhas. E depois, quando o estímulo entra no cérebro, a tendência é seguir aquela trilha. Por isso que a sensorialidade ela é complicada, porque se acontecer na trilha trauma, muitos sofrimentos, né? A trilha é perigosa, mas o estímulo continua a passar na trilha. O que é bacana é que existe neurogênese em algumas áreas do cérebro. Não são todas as áreas que participam dessa criação de novos neurônios e novas conexões, né? Digamos que a amígdala, todo esse sistema límbico, hipocampo, são áreas de neurogênese. E a prática da meditação, ela faz mudança, inclusive, de estrutura, de volume de áreas do cérebro, né? Por exemplo, o hipocampo, que é esse banco de memória, ele cria mais massa, ele fica mais robusto em termos de órgão, em termos de estrutura, né? Nós temos mudanças estruturais que acontecem durante a prática dos meditadores, mas não pode ser aquele que medita uma vez por ano, aquilo não vai acontecer nada, apenas um bem-estar ou um mal-estar. Né? Nós estamos falando de quem faz a prática. Outro dia foi muito bonito, Patrícia, você e o professor, né, Joaquim, falando sobre o cultivo, né? Eu achei tão bonito, né? A coisa do cultivar essa mente, né? De cultivar esse caminho, né? Eu achei, assim, muito rico essa palavra, né? Cultivar, né? Gostei muito dela. Mas é isso, assim, eu posso cultivar, e o que é legal é que a neurogênese ela vai propiciar novas conexões, mas vai depender do estímulo, né? Senão a nova conexão ela fica frágil frente à antiga conexão. E aí vai prevalecer entrar na Mata Amazônica e ir pela via facilitada do início da minha vida. Olha, a primeira infância ela é fundamental na saúde mental. Né? Fundamental, porque, inclusive, existe poda neural, nós temos algumas podas, quer dizer, a poda sempre vai acontecer, mas existem uns períodos de poda neural, né? Durante a infância, na primeira infância e tudo mais, né? E, assim, neurônio, acabou. Ou você vai educar essas crianças, e foi muito legal ver a apresentação da Raquel, né, do livro dela, porque ali já é, assim, começando uma prática, né? Onde você vai estar fazendo um bom caminho, uma boa via de acesso, né? Tudo isso é semeado na primeira infância. Depois, não está perdido, porque é igual a estrutura de uma casa. Eu moro numa casa e eu quis trazer minha clínica para cá e morar aqui, né? Eu pude fazer várias modificações na casa, mas eu não pude fazer tudo o que eu queria. Por exemplo, o meu consultório, os 2 primeiros andares é uma clínica. O meu consultório, eu gosto muito dele, mas assim, eu queria que ele fosse um retângulo, um quadrado, mas não é. Tem essa salinha aqui que eu estou, que eu fiz uma biblioteca nela, tem a minha salinha de atendimento ali. Quer dizer, mas tem paredes, tinha uma escada que eu fechei. Alguma coisa a gente consegue, outras não. Então, a prática, feita a Raquel coloca, né, e eu acho muito, muito importante, né, que essa estrutura, depois, algumas coisas, o cérebro, ele vai ser como uma argila, vamos pensar assim nos primeiros tempos de vida, na primeira infância. Depois, eu tenho que esculpir. Uma coisa é modelar, a outra coisa é esculpir coisas. É possível algumas sim,
outras ficam aí para serem pensadas. Eu tenho 40 anos de profissão, né, como psicanalista, e estou aqui tentando esculpir, né? Gostaria, por isso que eu gosto muito de fazer o trabalho de prevenção, para poder não ter que ficar esculpindo e a gente ter um mundo um pouco mais organizado, né? Um mundo mais sensível. Monja, tem várias perguntas, mas eu vou agora, na sequência, chamar a Raquel e depois Cristiano, tá? Aí a Raquel entra e depois o Cristiano, e depois eu passo aqui novamente para o bate-papo, tá? Pode desativar. Cachorro, Monja, muito bom, Monja Bernadette. Eu tenho uma pergunta e um relato. A primeira pergunta é se a senhora conhece algum estudo dessas alterações neurais com crianças, ou se já ouviu falar. Eu não sei se a senhora conhece o projeto mais antigo que nós temos hoje no mundo com crianças, se chama Inner Kids. É um projeto americano da Susan Kaiser, que tem um livro excelente, Meditação em Ação para Crianças, e é um projeto que já tem quase 20 anos. Eu acompanho eventualmente o trabalho da Susan Kaiser já há algum tempo, e eu sei que eles têm pesquisas longitudinais lá nos Estados Unidos, dentro do programa dela, mas eu nunca ouvi que fosse nada com exames, né? Igual a gente vê, o trabalho do Mathieu Ricard mesmo foi uma pesquisa de 20 anos com exames, né? Exames neurais. Eu nunca ouvi falar isso com crianças. Eu sei que os resultados do trabalho dela são vislumbrados a olho nu durante o tempo mesmo e a percepção. E eu posso falar isso até pelo pouco tempo de aplicação do Crescendo Zen. Os meus primeiros alunos, né, que são de 2016, eu tenho alunos da minha primeira turma até hoje, e eu vejo uma diferença muito, muito grande nesses primeiros alunos, só por observação, na absorção do conteúdo do projeto, né? Como eles vão absorvendo cada vez mais o projeto, que tem uma densidade de conteúdo, né? Não é só a meditação pura e simples em si. Então, eu queria saber se a senhora sabe se existe algum, ou já ouviu falar de alguma pesquisa com crianças que mostram essas alterações cerebrais na primeira infância. Então, Raquel, eu acredito, eu não sei, mas posso procurar saber para você. Mas eu não acredito que tenha pesquisas, porque teríamos que colocar essas crianças em máquinas de ressonância magnética, né? E isso seria muito difícil, né? Pensa, não faz sentido, né? Eu não sei, mas tem uma pessoa, Raquel, até quero falar do seu livro para ela, que chama Elisa Cosassa, ela é pesquisadora do Albert Einstein, né? É a maior pesquisadora de neurociência e meditação que temos aqui. E no mundo, né? Ela é do Mind and Life Institute, né? E eu sou muito amiga da Elisa, é uma pessoa que foi me orientando em todo o meu estudo também, né? Conversas, eu fiz aula com quem ela indicou também, né? E hoje nós somos muito amigas. Inclusive, nós estamos escrevendo um livrozinho simples, bem simples mesmo, para crianças, adultos, onde a gente vai dizer o seguinte sobre a importância de perceber as emoções, perceber os sentimentos. Porque muitas pessoas, eu fiz uma live com a Elisa Cosassa, e eu dei um exemplo, assim, saiu uma coisa que de vez em quando eu uso, eu falo que algumas pessoas, elas querem comer pão e acabam no açougue. Por quê? Elas não percebendo adequadamente as emoções, as sensações, fazendo uma leitura, um autoconhecimento, elas saem de qualquer forma. E aquela emoção mal lida, isso tem um transtorno que chama alexitimia. E eu vou mostrar um pouquinho o que é esse transtorno da alexitimia, Elisa, como neurocientista, e a gente está bolando um livro bem assim, de historinha,
de desenhos, mas para as pessoas tomarem consciência da importância. Então, Raquel, eu acho que o seu trabalho é um trabalho maravilhoso. Aqui também nós temos a monja Maria Ângela, né? Que também faz trabalho com meditação com crianças, e temos outras pessoas. Mas eu acredito, eu vou procurar saber da Elisa, e vou deixar meu contato também, quem quiser ser minha amiga no WhatsApp, desde que não fale bom dia, boa tarde, boa noite, gente, porque não dá tempo. Né? Não que eu não goste, é que não dá tempo. Para a gente, às vezes, precisa de um livro, uma pesquisa, por exemplo, como que eu posso conseguir? Queria divulgar, que eu achei seu livro bárbaro, Raquel. Foi uma das boas coisas ter conhecido, já tinha visto no Facebook, né? Mas eu fiz um esforço aqui, porque eu estou trabalhando muito e não daria tempo, né, para poder captar, né, o que tinha no seu livro. Eu troquei muita coisa para ver a apresentação dele, porque me interessa trabalho de prevenção em saúde mental, né? E, enfim, eu não acredito que tenha pesquisas nem follow-up de crianças no sentido de imaginamento do cérebro, né? Porque teríamos, mas a ressonância magnética por excelência seria, né, o exame mais usado aqui, que Mathieu faz, né? O monge Mathieu faz também. Porque não teríamos permissão, fora que o cérebro está em todo o processo de desenvolvimento, né? Então, não sei se a gente teria como avaliar isso, mas é uma boa pergunta e eu me comprometo, Raquel, a perguntar a Elisa se existe algum trabalho, alguma coisa, tá? E te respondo. Se você me chamar, eu vou deixar meu contato, mas se não, passo para a monja Patrícia, para o monge Edu, tá? Isso. Monja, nós temos o problema com a questão do tempo, então até às 9h10. Estou tentando passar aqui o seu telefone, mas eu não sei o que aconteceu aqui no meu. Ah, consegui. Então tá, já passei o telefone da monja, então, no bate-papo, então, porque realmente não vai ter como a gente responder todas as perguntas que estão aqui no bate-papo, tá certo? Eu vou passar, então, para a gente ter essa questão do tempo, que nós vamos ainda recitar o Sutra Coração para finalizar o sextim, e depois nós podemos combinar, né, Monge? Berti, é uma palestra que a gente está combinando a fazer aos sábados para aprofundar e fazer o convite para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais nesse tema que é tão interessante. Eu mesma tenho várias perguntas. Cristiano, você poderia perguntar, então, por favor, e a gente finaliza contigo, tá? Dá tempo ainda, monja? Senão... Tá, não, eu estou aqui à disposição, gente. As minhas questões são breves. Primeiro, monja Kenzen, muito obrigado pela sua fala, foi maravilhosa, muito elucidativa, didática, fantástica. Muito obrigado. Eu tenho duas questões, né? Primeiro, a senhora falou sobre a relação entre livre associação e zazen, né? E eu gostaria de saber, por exemplo, como o zazen e se ele contribui efetivamente para a ampliação da consciência e a apropriação de elementos inconscientes. A segunda questão, por exemplo, nas terapias cognitivas, a gente tem hoje uma apropriação muito forte da meditação, do mindfulness. Hoje tem várias terapias cognitivas baseadas em mindfulness. E eu gostaria de saber se na psicanálise existe esse tipo de casamento também. Existe alguma linha da psicanálise que tem incorporado o mindfulness e a meditação no processo terapêutico. Muito obrigado. Desculpe aí, o meu guardião está aqui do lado. É bom quando a própria pessoa faz a pergunta, né? Porque a gente... Obrigado. Né? Obrigado, gente, mas agradeço todas as perguntas. Então, eu acho que nós mudamos
a consciência é quando a gente tem maior integração de informações, né? Eu estou tomando consciência de algo e entrando mais dentro da realidade. Então, qualquer prática que você faz que integre mais, né, e a meditação integra, nós temos mais ampliação. As áreas ficam trabalhando mais juntas, não estão tão separadas, né? E isso amplia, se a gente quiser dizer ampliação da consciência, eu acho que podemos usar, sim, essa questão. A psicanálise, ela evoluiu muito do Freud para cá. Um dos últimos modelos de psicanálise é de campo psicanalítico. Eu até, a última vez que eu morei na Itália, eu fui para fazer minha análise pessoal e fazer, né, estudar a teoria de campo psicanalítico, que trabalha com uma seção muito sonhante. É um modelo narratológico. Se alguém quiser referência, né, quem propôs esse modelo de psicanálise chama Antonino Ferro, que é foi meu analista, né? Meu último analista. E esse modelo, a análise hoje, ela foca muito na qualidade da mente do analista e no que acontece na sala de análise. Então, é uma presentificação, não é que vai fazer uso de meditação, de nada disso, porque esse diálogo acontece um pouco na neuropsicanálise, né? Vai mostrando, mas o sentido é que o método deixado por Freud, né, que ele seja uma ideia assim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que encerra isso. O meu supervisor na Itália, quando eu cheguei, disse assim: para você compreender a teoria de campo, pensa numa única frase. Não lasciare la mente uscire dalla stanza di analisi. Ou seja, não deixe sua mente sair da sala de análise. Nós temos uma premissa de trabalhar numa terminologia que chama capacidade negativa. Ficar sem memória, sem desejo e sem necessidade e ansiedade de compreensão imediata. Isso é do Bion, né? Então, essa associação livre é para a gente deixar o campo analítico, o setting analítico, muito sonhante. E isso vai para esses estados todos que se assemelham a um sonho noturno. O próprio Freud dizia, né, se a sessão de análise se assemelhar ao sonho noturno, seria o máximo, né? Que está tudo livre. E eu não vou poder falar disso aqui, mas no sonho noturno nós temos toda uma condição fisiológica para acontecer esse sonho. Uma das coisas é que o córtex pré-frontal, ou superego, adormece, fica hipoativado. Então, tudo que propicia isso, né? Mas não que a psicanálise faça um contato com o Zen. Embora tenha um psicanalista, né? Nossa, fugiu o nome dele aqui, com a pressa fugiu o nome. Ele fala assim, Bion, se eu tiver que definir Bion com uma só palavra, eu diria que Bion é Zen. Né? O Bion é o autor, dentro da psicanálise, que mais traz situações, né, para um praticante de Zen. Isso atual, agora, já teve muita gente na história. Não sei se eu consegui te responder. Acho que tem uma pergunta que eu não consegui, Sean, porque eu acho que eu não entendi. Foi a segunda coisa que você falou. Então, Não, monja, a senhora respondeu tanto a primeira quanto a segunda. A segunda era justamente sobre essa relação entre a psicanálise e a meditação. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada. Inclusive, Cristiano, eu acabo sendo um objeto assim, um pouco de curiosidade na própria psicanálise, né? Hoje, eu tenho vários analistas, principalmente em São Paulo, que se aproximam, querendo entender assim, como é que é isso mesmo, né? Inclusive, tem um muito interessante que já foi lá no Xindi meditar, sabe? Assim, eu acredito que é como o Vitor Manuel, um analista freudiano, né? Ele fala assim, não tem como negar, sair desse establishment, não tem como negar, porque na época do Mestre Dogen, do Freud, né,
não tinha jeito, porque não tinha ciência nem desenvolvimento tecnológico capaz de ajudar a expandir aquele estudo, né? Mas o Siddhartha Ribeiro fala uma coisa muito legal, né, neurocientista. Ele fala, se Freud tivesse uma máquina de ressonância magnética, não daria para mais ninguém. Quer dizer, ele pôs o Freud com a ciência, né? Ele é um estudioso do sonho e da psicanálise do sonho, né? É muito bacana, né? Então, assim, eu acredito que esses diálogos eles vão começar a acontecer. São métodos diferentes, teorias da mente diferentes, mas elas se tocam, né? E elas podem dialogar, né? Bom, pelo menos eu venho tentando fazer isso. Eu fiz um evento aqui em 2020, uma semana antes de fechar tudo. Veio a monge Xin, que ela é muito tempo monja e psicanalista há pouco tempo. Eu, ao contrário, psicanalista há muito tempo e monja. Trouxe Elisa Cosassa, lá do Einstein também, para falar de neurociência, ela e Frederico Garcia. E teve outras pessoas também, mas foi para tentar fazer esses diálogos, né? Que eu acho que eles são importantes. Não adianta a gente não querer dialogar nem com o passado, eu acho que o passado e situar como o professor Joaquim tem feito é fundamental, né? Para a gente entender aquela teoria da mente, sem ficar comparando, mas ter esses dados todos que o professor Joaquim nos situa, né? Mas eu acho que não tem como não dialogar, porque nós estamos em 2021. Né? O próprio Joaquim fala, mas como que vai ser estudo aqui no Brasil? Né? Assim, que panorama é esse? Né? Então, não tem como negar esse diálogo mais. É muito importante contextualizar, muito, muito importante. Monja, gostaria de agradecer imensamente a sua palestra, muito interessante, e deixo aberto aí o convite para um próximo encontro. Gostaria também que, quando você fizesse, né, esses encontros, nos comunicassem, né, para a gente poder divulgar também para quem tem interesse. Eu assisti uma live, né, que você teve recentemente, foi muito bom, sempre muito rica de relatos e muito claro, muito didático, como o Cristiano falou. Então, deixo o meu agradecimento. Monge Berti, tem alguma coisa para acrescentar que eu tenha esquecido? Não, agradecer a presença de todos e de todas, em particular da monja. Uma maravilha a sua apresentação, realmente muito interessante. Bom, a gente está se encaminhando para o final do sextim e a gente termina com o canto de a recitação do Sutra do Coração, que é um sutra chave na nossa escola. A gente canta em japonês, a gente canta ele também na cerimônia da manhã em português, mas a tradução ela ainda não está boa, precisa de talvez 1 ou 2 séculos para a gente dar uma arrumada. Então a gente faz um esforço e canta em japonês usualmente, os sutras em geral, né? Um pouco por respeito também quem trouxe, mas também tem esse aspecto. E assim a gente encerra o sextim. Foram 4 dias, agradecer a todos que vieram, que permaneceram, tem uns aqui bem firmes, e também as outras pessoas, muitas pessoas trabalhando, aí vinham alguns horários durante o dia, à noite, de manhã, enfim, muito interessante. Esse tipo de entrada e saída, assim, nessa formatação online, não atrapalha. No presencial não dá para ser assim, tem que ir e fica, não é? Se entra e sai, fica complicado. Usualmente no Exorgia a gente faz mensalmente, presencial, pode ser parcial, mas aí a pessoa tem que entrar no início e ele pode sair em qualquer dia pelo meio. Né? No meio não dá para entrar, assim, quebra muito
o ritmo, porque é bastante intenso e etc. Mês que vem teremos outro, de julho. Já estamos preparando julho e agosto, que a gente acha que deve continuar, pelo menos até agosto, certamente deve continuar ainda online. Então, era isso. Monge Du, nós tínhamos um vídeo preparado pela monja Tânia, mas a conexão do Monge Du, ele caiu, inclusive, ele saiu. Não, trocamos aqui algumas mensagens, então não dá para apresentar o vídeo, mas certamente não fará, não teremos outras oportunidades. Então eu vou tocar o sutra para a gente terminar. Makahanya haramita shingyo kanji zaibo satsugyo jinhanya haramita jisho kengo onkai kodo isai koyakusha rishi shiki foi koko foi shiki shiki sokoze koko sokoze shiki jo sogyo shiki akobo nyoze sharishi ze shoko sofu shofu metsufu Ofu jofu zofu genze koku jomo shikimo joso kyo shikimo genni beze shinni Shikishoko mi soko homo genkai nai shimo ishikikai mo myo yako mo myo jinai shimo roshi yako mo roshi jinmo kosho Domo shi yakomo toko imo sho toko bodai satai hanya haramita koshimo ge komo kofu onri sai tendo moso kokyone Sanzesho Otsui Hanya Haramita Kotoko Anokota Rasamyako Sambodai Kochi Hanya Haramita Zedai Jinsho Zedai Myo Shoze Mojo Shoze Moto Dosho Mojo Isai Hoshin Zetsu Fugoko Zetsu Hanya Haramita Shosu Zetsu Sho Watsyo Gyate Gyate Hara Gyate Hara So Gyate Boji Soaka Hanya Shinyo. Muito bem. De novo agradecendo a presença de todos. Tenham uma boa semana. Na terça-feira teremos aula, todos com o caderno em ordem, com lápis a borracha, tudo pronto. Quarta-feira a gente tem cerimônia pela manhã, à noite Clube de Leitura. Raquel pode falar quem vem essa semana. Aí quinta-feira Zazen à noite, sexta
cerimônia pela manhã, sábado, zazen à tarde e leitura. E aí começa tudo de novo. Raquel, quem que vai ler na quarta, por favor? Professor Joaquinovski. Ah, sim, o professor. Sim. Professor Joaquim. Sim. Isso, muito bem. Monja Patti, por gentileza, pode... Sim, boa noite. Novamente agradecendo a monja Kenzen com a sua presença. Gostaria de fazer algumas palavrinhas para quem participou, né, do Sextim. Uma experiência inovadora para nós, com tantos sextins, né? Estávamos com 6 meditações diárias e confesso que eu acho que foi uma experiência de muito sucesso, não sei como cada um percebeu, mas dentro das nossas possibilidades online, é quase que inacreditável, né? Essa prática. E lembro a monja falando das nossas contextualizações, né? Como nós iríamos imaginar isso há 1 ano e meio atrás, né? Que poderíamos fazer um zazen, um sextim, assim, né? Online, com cada pessoa num local, trazendo o mosteiro para a nossa casa, né? Que, para quem não conhece, não participa, né? O monge Edu, quando consegue, né, a conexão, a gente enxerga, visualiza o mosteiro e ele está sendo muito importante, né? Porque ele está sozinho lá no mosteiro e nós, enquanto sangha, juntos, né? Não conheceria a monja Bernadette, não conheceria o monge Joaquim, não estaríamos fazendo curso. Então, apesar de ser um momento muito duro, né, muito triste, com muitas perdas, com muito sofrimento, para quem tenha a sorte, né, de estar aí karmicamente num momento como nós, né, de estarmos aproveitando uma situação para nos reunirmos, nos conhecermos e aprofundar a nossa prática. Então, agradeço imensamente. Inclusive, tem a Márcia, a Magna, que tem feito os ecos, né, que é a recitação. Belíssimo, porque foi tudo online, né, os treinamentos online. E está muito bonito de escutar. Agradeço muito. Fizemos a Vessaca. E pessoas que ficaram mais, né, na prática mesmo, sempre olhando quem entrou, né, quase que como um dojo, né, um dojo virtual. Então, agradeço muito e fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de treinamento tão diferente, né, tão particular, né? E abriram aí algumas portas para a gente se conhecer. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. E que os méritos da nossa prática recaiam sobre todos os seres e que possamos seguir juntos o caminho do Buda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, muito obrigado pela paciência. Espero ter deixado aí mais coisa para um sonho noturno. Aceito o convite, sim, Patrícia San e a Sandra Mahamune. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Guilherme também. Boa noite. Boa noite.